Olá, eu sou o Thiago Lopes, doutor em psicologia, especialista em autismo e desenvolvimento infantil. E hoje vou conversar com vocês um pouco mais sobre autismo e agressões na escola. Na semana passada nós fizemos um vídeo que está marcado aqui para vocês, se vocês quiserem assistir, falando de um caso que tinha sido reportado em Arujá como uma briga de adolescentes em que um menino com autismo tinha sido agredido. Tiveram atualizações no caso, comentários que até que deixaram no vídeo aqui, falando que na verdade o menino agredido não tinha autismo. E eu decidi manter o vídeo mesmo assim, porque acho que o assunto é bastante relevante, pertinente, é um assunto que realmente acontece com uma grande frequência, e mesmo aquele caso específico, não tendo sido um caso de agressão de uma criança com autismo ou de um adolescente com autismo, a gente, se der uma olhadinha, vê vários outros que são. Então aqui tem, por exemplo, aqui na tela, né, a polícia está investigando justamente esses crimes dos adolescentes, tentando ver, e realmente a pessoa que foi agredida não tem autismo. Inicialmente se achava que ele tinha autismo e realmente não é o caso. Mas quando eu olho aqui e continuo pesquisando, a gente acha vários outros casos, né? Aqui tem um de março, uma criança do Espírito Santo que, sofrendo bullying, fez uma tentativa inclusive de tirar a própria vida. Uma criança no Acre que chegou toda suja de corretivo, né? Daqueles liquid paper, né? Antigamente a gente usava muito na escola, e que sofreu bullying. E a família está aqui denunciando a situação. Uma menina super dotada, que inclusive é sucesso hoje em dia no TikTok e que passou em medicina. Ela tem autismo e ela relata que sofreu bullying desde pequena, que era muito solitária, que sabia e não gostava de ficar em lugares diferentes, era muito sozinha e que muitas vezes não conseguia ter a reciprocidade das pessoas com autismo, das pessoas típicas, justamente pelas suas diferenças e dificuldades, né? Então, casos fora do país, um menino de 13 anos também que chega ferido em casa ali de Mogi, né? Um caso agora de agosto, então bastante recente. Então, eu decidi manter, porque ali eu mantenho pesquisas e trago pesquisas com dados objetivos, tanto sobre a agressão e bullying perpetrado por jovens e crianças com autismo, quanto quando recebido por crianças com autismo. E agora aqui, gente, uma coisa que depois me deixou bastante preocupado é que quando a gente vai pesquisar, a gente acha muita informação que reporta nas pesquisas assim: criança com autismo sofre mais bullying do que a média, criança com autismo muito frequentemente nas escolas sofrem agressão verbal, física, emocional, psicológica. Mas quando a gente vai procurar sobre o que fazer nesses casos, quais são os programas de intervenção que a gente tem, o que a literatura recomenda para a gente reduzir o risco de bullying na escola, a gente acha muito menos estudos. Os estudos estão muito focados, as pesquisas estão muito focadas em identificar que isso acontece, mas muito menos aplicadas a identificar o que fazer quando isso acontece. Eu achei algum material, acho que é interessante partilhar com vocês. Esse aqui é um estudo, né, que eu vou trazer para vocês aqui, que fala um pouquinho da teoria à prática e fala um pouco de prevenção de autismo em crianças e estudantes ali com autismo na escola. E achei bastante interessante. Eles fazem uma revisão de literatura aí de 10 artigos bastante significativos, bastante interessantes na área, e eu achei que eles trazem alguns exemplos de estratégia que vale a pena trazer. Muitas dessas estratégias fazem menção a prevenir situações que podem levar à exclusão do jovem com autismo, que podem levar a ele ficar marcadamente diferente e potencialmente excluído, porque à medida que sistematicamente acontece dele ser excluído numa situação, a chance disso se reproduzir em outras áreas, em outros momentos do dia é maior. Então olha só que interessante o exemplo que eles dão. Quando a gente está, por exemplo, sorteando o time, a gente frequentemente escolhe 2 capitães, né? Um para cada lado, e eles é que vão escolher quem que eles querem no próprio time. Isso faz com que os times sempre vão escolher primeiro as pessoas que têm um melhor desempenho no esporte.
Frequentemente, nossos meninos com autismo não têm o melhor desempenho com o esporte. Frequentemente, eles são deixados para escolher por último. Então, como eles muitas vezes são escolhidos por último, isso já gera ali mesmo um sentimento no próprio indivíduo com autismo de incompetência, de não ser o escolhido, de não participação, de sempre ficar por último, gera uma certa estigmatização. Então, o que eles propõem aqui é: escolhe o time inteiro, ao invés de escolher apenas o líder e as crianças se escolherem. Então ele propõe que o professor seja proativo e já escolha os dois times, todos os membros dos dois times, porque isso faz com que eles possam conviver ali sem gerar essa coisa da estigmatização da criança com autismo ser sempre a última a ser escolhida, por exemplo. Outra coisa é que muitas vezes a gente deixa as pessoas escolherem os grupos com que elas vão fazer trabalho, e muitas vezes elas vão escolher esses grupos por afinidade. E muitas vezes a criança com autismo, porque tem mais dificuldade de socializar, porque tem menos contato social, porque tem muito frequentemente menos amizade com as outras crianças, acaba não conseguindo entrar num grupo que vai ter afinidade, acaba ficando aquelas crianças que se escolhem por exclusão, porque ninguém colocou elas no grupo, porque não conseguiu entrar em outro grupo. Gera situações que, mais uma vez, potencializam discriminação, potencializam estigmatização desses que não fazem parte dos grupos. Então, o que eles propõem? Simples. Os próprios professores propõem a formação dos grupos e sempre mudar um pouco quem fica em cada grupo, porque isso permite as pessoas conviverem entre si. Outra coisa que eles trazem aqui também, nessa revisão aqui de literatura, é de programas que são construídos para que os estudantes compreendam melhor a condição do indivíduo com autismo. Então, programas na escola que vão informar. E eu acho que isso é muito importante, que seja trazido e que a gente, dentro das escolas, nós possamos fazer formações não só para os professores, porque quase sempre a gente foca só nos professores. A gente foca quando tem informação para os professores. A gente informa quais são os sintomas, como lidar, o que acontece, as diferenças. Muitas vezes a gente nem entra nas estratégias práticas para que ele aprenda a gerenciar e ajudar as crianças com autismo na escola a se integrar melhor. E quando isso é feito só para os professores. E aqui a proposta desses estudos é também fazer isso com os alunos. Trazer os alunos e informar o que é o autismo, as dificuldades que ele tem, como que a gente pode ajudar, como que a gente pode garantir que eles se integrem e participem melhor, né, no dia a dia da sala de aula. Outra coisa que eu achei na literatura também, que eu achei muito interessante, é, ainda do lado dos estudantes, ensinar os estudantes como reagir em caso de situações de bullying. Caso você veja que uma criança está sendo agredida verbalmente, caso você veja que uma criança está sendo agredida fisicamente, o que eu faço? Eu reporto, eu falo, eu intervenho na hora? Então, essas estratégias para ajudar as pessoas, os alunos, a saberem o que fazer na hora que está acontecendo o bullying, também tem demonstrado uma ótima eficácia. Porque a maioria das crianças que estão lá não são agressores, a maioria das crianças que estão lá não fazem isso, não participam do bullying, mas muitas vezes elas têm uma posição mais passiva, o que acaba encorajando quem está praticando o bullying, porque acaba não tendo consequência, acaba que o professor não sabe, pai não sabe, ninguém fica sabendo. Então, muitos dos programas focam em educar os alunos, ensinar os alunos como reagir caso eles presenciem o bullying. Isso inibe, muitas vezes, a prática do bullying, porque sempre acaba tendo consequência para esse tipo de atitude. E, finalmente, aqui também, que eu achei muito interessante, é um trabalho, um programa que aqui foi publicado em 2018, de uma equipe que acho que atua aqui na China, e que eles estão fazendo o seguinte, eles estão treinando, praticando habilidades de teoria da mente com jovens e crianças com autismo leve, para que eles entendam quando o outro está sendo sarcástico, quando o outro está sendo amigo, quando o outro não está sendo amigo, quando o que o outro está fazendo é legal ou não é legal, para que eles aprendam a se colocar no lugar do outro, perceber como o outro está percebendo ele mesmo, aqui já para crianças com autismo leve.
e jovens com autismo leve, que já têm essa capacidade. Ah, mas Tiago, aí e as crianças moderadas e severas? Essas são muito menos frequentemente vítimas de bullying do que as crianças que têm autismo leve. Porque a criança que tem autismo leve, ele parece típico, mas tem algumas coisas estranhas e isso gera muito mais bullying. Então, eu ajudar essa criança a melhorar as suas capacidades de teoria da mente, de compreender o que o outro está pensando, de se colocar no lugar do outro, de entender um pouco mais essas regras sociais sutis, demonstrou uma eficácia bem interessante com redução dos casos de bullying reportados pelos pais. Então, os pais e o próprio jovem ali recebem formação, o jovem em teoria da mente, o pai para identificar se está acontecendo bullying ou não. Eles fazem medidas antes e depois da intervenção e a gente percebe aqui, através desse estudo, que tem uma redução no bullying quando as crianças melhoram as habilidades de teoria da mente e melhoram as habilidades de compreensão de regra social sutil. Então, intervenção para prevenir, que parte dos professores, intervenção para os jovens para saber como reagir, para entender melhor o autismo, entender melhor como ajudar o indivíduo com autismo, entender melhor como reagir em caso de bullying e intervenção com o próprio jovem, para que ele compreenda melhor as situações sociais, as regras sociais e corra menos risco de se expor a situações em que ele possa sofrer bullying, possa ser vitimizado ou possa ser estigmatizado. Então são 3 frentes que a pesquisa propõe para a gente como forma de intervir nesses casos. Então espero que tenha sido útil para vocês. Então fiz aí essa retratação de que aquela reportagem depois foi feita uma atualização e que naquele caso específico a criança não tinha autismo. Mas eu decido manter o vídeo porque, afinal de contas, é muito recorrente, é um tema muito importante e eu espero que seja útil para vocês, pais e profissionais. Se vocês quiserem, pessoal, deixa aqui seu like, deixa seu comentário, dê sugestões de vídeos. Seu filho já sofreu bullying, já sofreu esse tipo de agressão? Ele praticou isso? Como que é essa vivência que vocês têm? Existe algum programa na escola que ele frequenta que ajuda a prevenir o bullying para as crianças típicas ou não? Traga um pouquinho das suas ideias. Você, professor, você implementa medidas para reduzir o risco de bullying na escola? O que vocês têm feito? Muito obrigado pela participação de vocês, pessoal, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!